Depois da operação de hoje, a dúvida é a seguinte: existe alguma possibilidade de um desgaste mais amplo entre o governo e os parlamentares do Centrão? A gente volta com Beatriz Souza de Brasília. Como é que foi a repercussão dessa operação no Congresso Nacional? Beatriz. Oi, Tiago, boa noite mais uma vez. Pois é, tende sim a ter esse desgaste um pouco maior, isso porque Ciro Nogueira, alvo dessa quinta fase da Operação Compliance Zero, também foi ministro na gestão do governo Jair Bolsonaro. Ele foi ministro da Casa Civil. E por ser, Tiago, o primeiro nome com foro privilegiado a ser alvo dessa operação que investiga as fraudes do Banco Master, essa crise, então, até o momento, tende a se concentrar não só pelo Centrão, mas também alcançando aí a ala bolsonarista. Isso porque Ciro Nogueira também tinha uma relação próxima com o senador Flávio Bolsonaro, atual pré-candidato à presidência da República, e tem como principal adversário o presidente Lula. Com isso, a ala governista, os parlamentares da base do governo, tendem então a explorar essa ligação de Ciro Nogueira com a família Bolsonaro, tentando ligar aí ao caso Master, trazendo então ainda mais esse distanciamento entre governo e Centrão. Mas tudo isso é de um primeiro momento, Tiago, já que o Centrão transita tanto pela base do governo, mas também pela oposição, e por ser um ano eleitoral, o governo Lula precisa então aprovar projetos importantes aqui no Congresso Nacional. A ala do Centrão tem uma boa definição em votações importantes por ter muitos parlamentares na bancada e pode então precisar dos votos do Centrão para poder aprovar pautas aqui no Congresso Nacional. Enquanto isso, a repercussão hoje aqui em Brasília, dentro do Congresso Nacional, parlamentares da oposição disseram o seguinte, que essa relação entre Ciro Nogueira com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro não tende a afetar a campanha do senador Flávio Bolsonaro. A gente, inclusive, tem uma fala do líder da oposição aqui no Senado, o senador Isalci Lucas. Vamos acompanhar a fala dele sobre isso. Bem, essa operação que ocorreu aí com o Ciro Nogueira, presidente do PP, não afeta absolutamente nada na candidatura do Flávio Bolsonaro. O Ciro Nogueira, ele já foi ministro do governo Dilma, do governo Lula, né, do Bolsonaro, mas tanto é que no governo Bolsonaro você não tem processo nenhum, nenhuma condenação na área de corrupção, diferentemente do governo PT, né, que tem Mensalão, Petrolão, Lava Jato, JBS, um monte de corrupção que teve. E o Flávio não tem relação nenhuma com relação a isso, então não afeta absolutamente nada. É evidente que o Flávio busca a todo momento as articulações para fechar coligações com partidos, porque quanto mais partido, melhor. Mas, é lógico, o Ciro tem um papel importante, que ele é o presidente do PP e também faz a coligação lá com União Brasil. Então, lógico que o Flávio continua trabalhando no sentido de ter o apoio dos partidos, mas não necessariamente colocando o Ciro na campanha. Pois é, Tiago, mas enquanto isso, parlamentares, deputados e senadores também, agora da base do governo, já usaram aí essa operação para poder fazer essa ponte, essa ligação entre o governo Jair Bolsonaro e o caso Master, inclusive denominando, chamando do caso Master de Bolsomaster, e passaram também a defender a instalação de uma CPI para investigar as fraudes do Banco Master. Mas tudo isso, Tiago, como eu falei agora há pouco, ainda em um primeiro momento, já que as investigações seguem em curso, seguem acontecendo, inclusive há no radar a possível proposta de delação premiada de Daniel Worcaro, que pode colocar aí outros nomes no centro dessas investigações, afetando tanto a base do governo, mas também a oposição. Outra reação dos parlamentares aqui dentro foi do senador Flávio Bolsonaro, que soltou uma nota dizendo que acompanha com atenção e considera grave essas informações divulgadas pela imprensa, mas que confia na relatoria do caso Master e espera uma ampla apuração, viu, Tiago? Volto com você.